Daí, Bem-vindos ao canal Europa aos 40. Eu sou Silmara. eu sou o Uris e nesse canal nós mostramos lugares, curiosidades, cultura, história e um pouco da nossa rotina vivendo aqui na Europa depois dos 40 anos de idade. Já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. E qual é o tema do vídeo de hoje, Silmar? Esse vídeo é uma apresentação do nosso canal, um pouquinho de quem somos, de onde viemos, o porquê de estarmos aqui na Europa e o porquê termos criado esse canal. A nossa vinda para a Alemanha é um processo bem recente. Eu e nosso filho mais velho, Eduardo, viajamos para cá na virada de 2022 para 2023. Sim, nós embarcamos dia 31 de dezembro no Brasil, chegamos aqui em Frankfurt no dia 1º de janeiro deste ano. Só que ainda na estação de Frankfurt, eu e o Eduardo nos separamos. Ele seguiu viagem para Aachen, é uma cidade situada na tríplice fronteira entre a Alemanha, Bélgica e Países Baixos. Ele está fazendo um estágio na Universidade de Aachen e retorna para o Brasil no ano que vem para concluir os seus estudos. E eu tomei um trem e vim para o leste alemão. Nós estamos situados na cidade de Leipzig, bem no leste da Alemanha. E eu cheguei primeiro para pavimentar o caminho para a Silmara e para a nossa filha chegarem mais tarde. Eu comecei a trabalhar, aluguei apartamento e as duas chegaram aqui e me acompanham desde maio deste ano. Eu tô com 45 anos, o Ulrich está com 47, né? Nós temos os dois filhos, o Eduardo com 21 anos, a Isadora está com 19, somos casados há 23 anos. Nós nascemos no interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Santa Helena. Ela é ribeirinha ao Lago de Itaipu, inclusive tem a maior praia artificial formada pelo Lago de Itaipu. Quando a gente estava com 18, 20 anos, a gente mudou para Joinville, nos casamos e fomos morar no bairro Paranaguamirim. E lá nós permanecemos na mesma casa, no mesmo endereço, por quase 25 anos, até mudar para cá, né? A maior parte da nossa vida a gente nem sequer imaginou fazer uma viagem internacional, né? Quem dirá mudar de país, quem dirá viver em outro país, né? Quando nós migramos do interior de Santa Helena para Joinville, Santa Catarina, inicialmente eu trabalhei numa agência bancária, fui bancário por alguns anos e durante esse período eu pude estudar, fazer a minha faculdade, sou formado em letras, português e inglês, pela Universidade da região de Joinville. Depois de concluir a universidade, eu fiz concurso público e atuei como professor do ensino fundamental na rede pública municipal de Joinville por mais de 20 anos. E eu, chegando em Joinville, fui trabalhar na iniciativa privada. Nesse período eu fiz a minha faculdade, eu sou formada em administração de empresas. Trabalhei um período na Câmara de Vereadores e depois eu fiz o concurso e ingressei no serviço público. Por 8 anos eu fui secretária de escola, né? Como vocês podem ver, nós dois tínhamos uma carreira estável no Brasil. Imagino que vocês devem estar se perguntando, mas que loucura é essa? Então quer dizer que vocês abandonaram estabilidade no emprego, concurso público, no meu caso mais de 20 anos no Magistério Público Municipal de Joinville, por uma aventura na Europa? E na verdade, não há uma explicação única para essa história, nós precisamos aprofundar um pouco isso e perceber que na verdade a gente não jogou tudo assim tão para o alto, né? Não é uma aventura inconsequente. Né, Silmara? Verdade. Não tem uma resposta única, né? Para isso não existe uma resposta exata. Para essa migração, essa mudança que a gente fez na nossa vida. Vamos tentar entender essa história. Bom, como a Silmara já disse, morar no exterior ou mesmo viajar para a Europa era algo para nós inimaginável. Estava muito além do nosso mundo. Nós nos criamos no sítio, no interior do Paraná. Migramos para Joinville na juventude, lá casamos, formamos família e esse era o nosso mundo. No máximo, o que eu tive ao longo da minha vida foi curiosidade de entender e compreender a origem da minha família. Meu avô é alemão, ou era alemão, ele migrou da Alemanha para o Brasil em 1932 e essa curiosidade de entender um pouco quem é meu avô, de onde ele veio, quem é minha família, minhas origens, se ainda existem outros membros da família na Alemanha, foi algo que de fato sempre me perseguiu. Mas todas as minhas pesquisas feitas até então, e eu acho que na minha família eu fui o que mais se interessou sobre isso, o que mais correu atrás, buscou informações, mas tudo que eu já sabia
já me deixava satisfeito até então. Tudo começa a mudar, eu creio, em 2015. Em 2015 eu fiz uma viagem para a Itália a trabalho, fiquei 10 dias na Itália e tive esse primeiro gosto em conhecer um pouquinho da Europa. E creio que ali um pequeno germezinho começou a nascer. Depois disso eu voltei para a minha rotina de trabalho. Obviamente discutimos muito em casa, conversamos, mostramos imagens, fotos e tal, mas não passou disso. Em 2018 surge a oportunidade de fazer a minha segunda licenciatura, dessa vez em Letras Alemão, ofertado pela Universidade Federal do Paraná, um curso que foi oferecido em Joinville, numa modalidade em que eu podia estudar aos finais de semana, com intensivos nas férias de julho e janeiro, na cidade de Curitiba, e inicialmente movido pela curiosidade pela língua alemã, ligada à história da minha família, eu me dediquei à faculdade de alemão. Né? Essa faculdade visava formar novos professores de língua alemã como língua estrangeira na nossa região ali de Santa Catarina. E paralelo a isso, né, em 2019, o Eduardo entrou para a faculdade, para UFSC, ele começou a fazer engenharia aeroespacial. Né? Na faculdade, ele ficou sabendo já lá no início das várias possibilidades de fazer estágios ou intercâmbios aqui na Alemanha. Então, ele demonstrou para a gente essa vontade dele de um dia participar de alguma desses processos seletivos e quem sabe vir para cá para fazer algum estágio, alguma coisa. E então a gente, né, tendo essa descendência, né, que o Ulrich comentou, do avô dele ser alemão e tal, então a gente começou lá em 2019 ainda a organizar a documentação para tentar o reconhecimento, né, dessa segunda cidadania. Porque essa segunda cidadania iria facilitar muito a vida dele, né? Aí a Isadora também já começou a demonstrar interesse de querer estudar aqui, né? Ela ainda estava cursando o ensino médio. E a gente deu entrada, então, no final de 2019, a gente conseguiu reunir toda a documentação e deu entrada no processo de reconhecimento de cidadania, né? Para o Ulrich, para o Eduardo e a Isadora. Isso. E essa cidadania, ela se concretizou. Ao cabo de 2 anos, nós nos tornamos, eu e meus filhos, nos tornamos cidadãos alemães. Tivemos esse reconhecimento do Estado alemão, da nossa cidadania, tiramos passaporte europeu. Agora, ao longo desse período, na faculdade de letras alemão que eu estava fazendo, eu comecei a descobrir um mundo novo. Até então, tudo que eu sabia sobre a Alemanha, para além da minha família, mas sobre a Alemanha em si, eram basicamente os preconceitos, os mitos, os lugares comuns que a gente tem no Brasil, né? Essa história sobre o nacionalismo profundo, essa história do alemão tinhoso, reservado, grosseiro, enfim, aquela cultura que muitas vezes é restrita à região da Baviera, da Lederhose, daquelas músicas de bandinha e tal, né? Nunca tive muita curiosidade em conhecer muito além disso, mas a faculdade me despertou, porque na faculdade, para além da língua alemã em si, nós fomos confrontados com doses homeopáticas de cultura e de história alemã. E à medida que eu estudava e conhecia um pouco mais da cultura e da história alemã, muito mais foi aparecendo a vontade e a necessidade de conhecer a Alemanha. A própria faculdade me deu essa primeira oportunidade. Em 2020, nós viemos, eu e meu grupo de estudos, meus colegas de classe, nós viemos para Leipzig em janeiro de 2020 e nós ficamos aqui na cidade de Leipzig por 3 semanas, estudando aqui no instituto ligado à Uni-Leipzig. E creio que isso mudou radicalmente toda a percepção que eu tinha sobre a Alemanha, sobre a vida na Alemanha. Conhecer Leipzig, conhecer a cultura e poder confrontar isso no dia a dia, aqui no bairro, com as pessoas, provocou uma profunda transformação, né? E creio que voltando para casa isso teve impacto na nossa família também. Com certeza, porque o Ulrich retornou com toda essa experiência dele daqui de 3 semanas, né, mostrando as imagens e contando a vivência que ele teve aqui, e isso começou a despertar em mim também a vontade de querer conhecer, de querer viver um pouquinho disso também, né?
E aí foi depois disso que a gente começou a planejar uma vinda para cá, né, a turismo, para eu também poder ter um pouquinho dessa experiência, dessa vivência que ele já tinha tido por 2 oportunidades. E então, em julho de 2022, né, julho do ano passado, a gente conseguiu realizar isso. A gente, nas nossas férias de julho, a gente veio para cá e visitamos várias cidades aqui na Alemanha, fomos até a República Tcheca e tivemos a oportunidade de ficar 3 dias aqui em Leipzig, né, vivendo. A gente ficou hospedado na casa de uma amiga e tal, e pudemos vivenciar a cidade, né, como nativos, né, como moradores daqui. E então que a cidade que conquistou o coração do Ulrich lá em 2020, que ele voltou, né, me contando toda a sua experiência, conquistou o meu coração também, né? E aí depois disso é que a gente começou a planejar então, né? E agora, o que a gente vai fazer? Quando a gente retornou para o Brasil, logo em seguida, a gente teve a notícia de que o Eduardo realmente foi aprovado para um estágio aqui na Alemanha, né, em Aachen, que é onde ele está hoje. Então nós tínhamos aí já uma situação concreta, nosso filho vindo para a Alemanha, e esse germezinho que tinha nascido lá atrás, ele agora virou um monstro dentro de nós, né? E eu acho que tem uma grande carga também o fato da gente, isso já foi dito nesse vídeo, nós morarmos por mais de 20 anos na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo endereço, na mesma casa e praticamente a mesma rotina por mais de 20 anos. Então havia algo adormecido dentro de nós que explodiu, que é a vontade de fazer algo novo, uma vontade de radicalizar, de experimentar, de conhecer o mundo, de revolucionar a nossa vida. Né? Algo que talvez a gente deixou adormecido ou não percebeu, de uma hora para outra ela explodiu. Mas alto lá, né? A gente também, paralelo a isso, vem o medo, né? O medo também do novo, o medo de se aventurar, o medo de perder, de jogar fora tudo que a gente tinha já vivido e construído e acumulado, e nem falo em termos de questões materiais, mas de vivência, experiências mesmo aí no Brasil. Por isso que se intensificou essa nossa investigação de como que é, como funciona. Mais e mais a gente foi ler, pesquisar, acompanhar canais, se debruçar sobre o processo de imigração para a Alemanha. Mas a semente estava lançada. Então, a partir do nosso retorno da viagem em julho do ano passado, foram 6 meses praticamente de preparativos para o que aconteceu em seguida. E foi assim que a gente organizou essa nossa migração, de forma gradativa, né? Primeiro veio o Ulrich e o Eduardo para cá. Lógico, eles, como foi falado lá no começo, foram para cidades diferentes. O Ulrich veio, né, começou a trabalhar, organizou, alugou apartamento. A gente sabe que aqui é um pouquinho mais difícil, funciona um pouquinho diferente do Brasil, mas ele organizou, alugou apartamento, e só então em maio que eu e a Isadora viemos para cá, né? E esse período, ele deu tempo, serviu para a gente organizar as nossas coisas lá no Brasil também, né? Porque, como vocês sabem, a gente tinha casa, tudo, né? Mobília e coisa, então não se larga isso tudo também de uma hora para outra. Então a gente fez de forma parcial, gradualmente a gente foi fazendo essa mudança, né? E o trabalho, Silmara? Explica para o pessoal como ficou o nosso trabalho. Como a gente falou lá atrás, nós dois somos concursados, né? Nós dois temos uma carreira efetiva na Prefeitura de Joinville. Nós temos direito a pegar uma licença sem remuneração por um período de 2 anos. E foi o que a gente fez. Então, a gente tem esses 2 anos para fazer essa experiência, para ver se dá certo, se não dá, né? Não dando certo, a gente retorna para o Brasil e continua de onde a gente deu uma pausa lá. Bom, desde então, cá estamos. Desde a minha chegada em janeiro e depois a Silmara também, desde a sua chegada em maio, nós temos compartilhado muita coisa nas nossas redes sociais sobre Leipzig, a cidade em que a gente vive, mas também cidades aqui nos arredores que a gente tem visitado, um pouquinho da nossa rotina. E ao longo dessas postagens, muitos amigos, muitos conhecidos têm nos perguntado: Ulrich, Silmara, por que vocês não montam um canal no YouTube? Assim vocês podem mostrar melhor um pouco dessa aventura de vocês e tal. A gente discutiu bastante sobre isso, a gente sabe que isso dá bastante trabalho, então não foi fácil tomar essa decisão, mas a gente se propôs a fazer, né? Em partes para atender ao pedido dos nossos amigos, mas também porque a gente entendeu que é uma maneira da gente sistematizar as nossas memórias, as nossas experiências aqui na Europa.
Então é a chance de você estar junto conosco nessa aventura, vivenciar junto conosco toda essa experiência, toda essa maluquice de migrar para a Alemanha depois dos 40 anos de idade. É assim que surge o canal Europa aos 40. Bom, e esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Eu peço novamente que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, né? Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha para apoiar a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tschüss!